O pecado do homem e a plenitude do tempo. Quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa de que viria o Salvador, eles esperavam que essa promessa se cumprisse em breve. Então, eles receberam seu primogênito. Então, eles esperaram que Caim fosse o libertador. A profecia de Daniel revelou o tempo de sua vinda, mas nem todos interpretaram a mensagem corretamente. Os séculos se passaram, as nações invasoras oprimiam Israel, e muitos estavam prontos para exclamar. Ezequiel 12:22. Os dias passam e todas as visões dão em nada. O mundo estava maduro para a vinda do libertador. As nações estavam unidas sob um só governo. Uma língua era vastamente falada. De todas as terras, os judeus que tinham sido espalhados foram a Jerusalém para as festividades anuais. E ao voltarem para suas casas em outros países, essas pessoas espalharam as notícias sobre a vinda do Messias por todo o mundo. Os sistemas pagãos estavam perdendo seu domínio sobre o povo, porque as pessoas queriam uma religião que pudesse satisfazer o coração. Os que buscavam a luz desejavam muito conhecer o Deus vivo. Para alguns, essa era a certeza de vida após a sepultura. Para as multidões, a morte era um mistério que lhes dava medo. E para além dela, o que havia eram incertezas e sombras. Com ansiedade, eles aguardavam a vinda do libertador, quando o mistério do futuro seria revelado. Entre aqueles chamados de pagãos pelos judeus, havia homens que possuíam uma melhor compreensão sobre as profecias do que aqueles mestres de Israel. No entanto, os judeus estavam determinados a manter a separação que havia entre eles e outras nações, e não compartilhavam o conhecimento que tinham sobre o serviço simbólico. Parecia então que a batalha de Satanás pela supremacia teria êxito. É verdade que em cada geração, mesmo entre os pagãos, havia aqueles em que Cristo estava trabalhando para manter as pessoas longe do pecado, para separar essas pessoas do pecado. Mas esses reformadores eram detestados. Muitos morreram violentamente. O princípio de que podemos nos salvar por meio de nossas obras é o fundamento da religião pagã. E isso veio para dentro da religião judaica. E os judeus prejudicaram o mundo com uma falsificação do evangelho. Eles se recusaram a entregar a Deus para a salvação do mundo e se tornaram agentes de Satanás para destruí-lo. E assim acontece com todos que deixam de fazer o que Deus pede. Os sacerdotes do templo perderam de vista o significado do serviço que realizavam. Eram como se fossem atores num palco. Os corpos dos seres humanos tinham se tornado então morada de demônios. Os sentidos, os nervos, os órgãos das pessoas eram manipulados por seres sobrenaturais, levando-as a condescender com as luxúrias mais vergonhosas. O pecado se tornara uma ciência e o vício era parte da religião. A rebelião e a hostilidade contra o céu, violentas. Os mundos não caídos esperavam ver Deus destruir os habitantes da terra. Se ele tivesse feito isso, Satanás ia colocar em prática seu plano de conquistar a lealdade dos seres celestiais. Satanás havia afirmado que os princípios do governo de Deus tornavam o perdão impossível. Se Deus tivesse destruído o mundo, ele teria colocado a culpa em Deus e espalharia sua rebelião para os outros mundos. Em vez de destruir o mundo, Deus enviou seu Filho para o salvar. Jesus veio para restaurar em nós a imagem de nosso Criador, para expulsar os demônios que têm controlado nossa vontade, para nos erguer do pó e para reformar o caráter manchado, deixando-o semelhante ao seu divino caráter.